Eu fiz uma organização aqui mais ou menos de um texto, porque eu costumo falar bastante, inclusive, sobre esse tema. Então, eu vou tentar organizar um pouco minha fala, mas assim, vendo que é um grupo pequeno, acho que a gente vai ter a oportunidade também de conversar mais para além do que eu preparei aqui. Então, boa noite a todos. Eu agradeço, né, a coordenação do evento, a FATRA pelo espaço, por esse espaço de fala. Agradeço também a professora Luísa, que não está aqui presente, mas foi quem me fez o convite para estar aqui. Né? Ela é a coordenadora da nossa comissão de Relações Étnico-Raciais, também é professora lá na UFO, da onde eu venho. Então, meus cumprimentos ao Fred, à Raíssa e a todos que desejaram estar aqui conosco hoje, virtualmente. Estou ocupando uma mesa, né, de uma faculdade de um curso de psicologia, uma ocupação de um espaço que há muito tempo pessoas negras não puderam estar. Pessoas como os meus ancestrais, que eu faço sempre questão de trazê-los primeiro nas minhas falas antes de apresentar quem eu sou. Então, eu sou filho de Vilmar e Mara, neto de Nazaré e Maurília, tataraneto de Maria das Dores, e é através deles que eu sou o Landerson Araújo, um jovem negro, cotista, graduando, né, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, membro da Comissão das Relações Étnico-Raciais e do coletivo Virgínia Leone Bicudo. Eu faço questão de redizer esses lugares que eu ocupo. Lugares que, infelizmente, as estatísticas nos mostram que eu não deveria estar, como muitos dos meus não estão. Então, eu falo por eles também. Bom, o nome do evento, né? Todas as vidas negras importam. Hoje, no dia 20 de novembro, um dia de luta, né? É interessante ter trazido essa questão do feriado, que é facultativo na maioria das cidades, e também ter deixado de ser um feriado em Uberlândia. Sim, não é por acaso que ele deixou de ser feriado, mas antes de ser uma data comemorativa como os outros feriados, é um dia de luta, né? Um dia de lembrança da resistência negra, né? Da vida e morte de Zumbi dos Palmares, né? E também é um ato político contra, né, o dia 13 de maio, né, que é o dia que se fala que a gente gosta de, né, a gente prefere dizer que é a falsa abolição da escravatura. Então, o dia 20 é um dia de atuação política e militante dos movimentos negros, né? E a gente amanhece nesse dia com mais uma notícia de um homem negro assassinado pelas mãos brancas. Nas vésperas do dia que a branquitude insiste em dizer que é um dia desnecessário, que deveria ser o dia da consciência humana. Mas essa mesma branquitude nos mostra quem são as existências desnecessárias e quem pode ou não ser considerado digno de humanidade. Vidas negras importam? Eu pergunto, né? Não é uma retórica. Vidas negras realmente importam? Todos os dias, para qualquer lado que olhamos, obtemos exemplos do racismo que costura o tecido social brasileiro. Tecido que também desdobra em véus de silenciamento de vozes e que sufoca vidas. Na divulgação do evento, temos um questionamento quanto o que pode a psicologia contra o racismo. É uma ótima questão, aliás, ela é urgente, mas antes de respondê-la, tentar respondê-la, acho que devemos antes nos perguntar o que pode a psicologia a favor do racismo. Abdias do Nascimento, no seu livro O Genocídio do Negro Brasileiro, nos lembra que os intelectuais brasileiros ajudaram a construir os véus de silenciamento sobre a nossa história. A ciência brasileira, então, que se pretende neutra quando nós sabemos que não há neutralidade nas pesquisas, mas há uma neutralização
daqueles que não correspondem ao ideal branco da academia. Com a psicologia, obviamente, não foi diferente, né? Um campo que surge no Brasil a serviço da manutenção das desigualdades ao acesso à educação. Então, se a gente for pensar as primeiras atividades da psicologia no Brasil, trabalhou então aí na construção de estereótipos, né? Fazendo essas avaliações, herda e perpetua as influências eugênicas que no Brasil serviu até para formalizar políticas públicas, porque a psicologia, então, começa inicialmente a ser praticada por médicos, a eugenia chega no Brasil com bastante influências nessas práticas, e a psicologia acaba herdando esse modus de pensar, que é um modus racista, né, de separação aí de hierarquização, né, das existências, colocando então a brancura como ideal de humanidade e lançando as pessoas não brancas para o lugar de não humano, de subalterno, de inferior. Psicologia que até hoje se vê nos espelhos europeus e norte-americanos. Basta olhar os referenciais dos cursos de psicologia, assim como várias outras áreas, mas aqui o nosso foco hoje é a psicologia, né? Então, uma psicologia colonizada num país colonizado, né? Num país que vive um país que vive uma colonialidade, né? A colonização acabou, mas o modo de funcionamento ainda é colonial. Então, foram anos de silêncio numa suposta neutralidade por parte da psicologia. Mas vozes romperam esse silêncio, como as vozes de Virgínia Leone Bicudo, a voz de Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, Maria Silva Bento, Maria Lúcia da Silva e tantas outras ancestrais e contemporâneas. Alguns nomes que muito provavelmente vocês não conhecem, porque são mulheres que, embora sejam fundamentais para o desenvolvimento da psicologia no Brasil, são esquecidas, são apagadas das formações de psicologia. Mulheres cujos trabalhos focaram justamente na realidade social, sociohistórica do país, né, que trabalharam as questões étnico-raciais, as relações e as tensões étnico-raciais, mas muitos não as conhecem. Eu estou falando, né, mais sobre esse campo do saber, porque no Brasil a educação é frequentemente associada com uma antítese da marginalidade, né? Muitos de nós, jovens negros, já ouvimos você precisa se estudar para melhorar de vida, né? Só a educação nos salvará. Isso não é nenhuma surpresa, né, para jovens negros que muitos deles são os primeiros a entrar nas universidades e são depositados neles todo aquele desejo familiar, porque os nossos ancestrais não puderam entrar nesses espaços. Uma falácia, porque quando a gente entra, né, na academia, porque todas e todos, negros e negras, quando entra nesse espaço tão privilegiado do campo do saber, sabemos bem como ele funciona. Existem, então, os lugares que são de dentro e os lugares que são de fora na nossa sociedade. Existe o centro e a margem. São divisões geográficas concretas, mas que se reproduzem discursivamente, pois o racismo e a colonialidade em que vivemos determinou onde cada vida pode viver. Aliás, determinou até que ponto cada sujeito pode viver. Essas são verdades que até hoje só entram nos cursos de psicologia através de nós, graduandos negros, que vemos e sofremos a violência do racismo. Violências que ou são banalizadas ou não são ouvidas pelos profissionais, na sua maioria brancos, que deveriam ofertar o cuidado, mas que acabam encarnando o outro violador.
É preciso, então, descolonizar a psicologia brasileira, destruir os muros que separam este suposto dentro do fora. Quem pode viver de quem pode morrer. É preciso não só reformular os currículos a fim de romper os silenciamentos, e não só visibilizar aqueles que contam a nossa verdadeira história, como as mulheres que eu citei acima, tantos outros e outras, mas, sobretudo, também ouvir atentamente a história daqueles que nós dirigimos. Pensando aí esse caminho, né, que a universidade, os profissionais fazem em direção às comunidades, periferias, à margem, né? Esses lugares não são objetos sem vozes, porque a intelectualidade tem essa maneira, né, de olhar para esse outro como objeto. Então, a gente teve duas situações na história da intelectualidade brasileira e no trato das relações raciais no Brasil. Ou nós não fomos ouvidos, ou nós fomos, né, ouvidos e fomos silenciados, ou fomos tomados como objeto de pesquisa e também objeto de fetiche. Gostaria, então, assim, né, eu imagino que tem muitas pessoas que estão em Uberlândia, mas quem não é de Uberlândia, a gente tem pessoas de Mato Grosso, é, a cidade tem a presença muito forte do Congado, uma presença que incomoda bastante a cidade. Como a maior parte das cidades do nosso país, Uberlândia foi construída pela mão preta, né? Tem sangue preto em cada muro dessa cidade. E as pessoas foram, como aconteceu também em outras cidades, marginalizadas dentro de Uberlândia, né? Foram para as periferias e o Congado, mas a Igreja do Rosário, onde acontece, né, a festa do Congado, fica no centro da cidade. Então, este Congado, né, todos os quartéis, eles atravessam a cidade da periferia, né, da periferia da margem até o centro. E a branquitude insiste em reclamar do barulho que o Congado faz. Barulho, né? Esse é um incômodo. O Congado dança, canta a nossa história. Para uns é só uma festa, mas é uma luta. Uma luta que insistente de manter pela oralidade a história de um povo. O racismo mata todos os dias. A morte inicia com o silenciamento. Está atuando, né? E aí voltando na questão da psicologia, né, contra o racismo. Para atuar lá, precisa ouvir atentamente. E ouvir, né, não só a violência, mas também de que maneira a branquitude se beneficia dessas diferenças, se beneficia do racismo. Muitos profissionais, ou eles não dão conta de estar lá, nesses campos, ou eles vão com esse antigo olhar objetificante, cheio de preconceitos, cheio de teorias que foram elaboradas por outras pessoas brancas, porque poucos, a maioria dos profissionais não foram, nas suas formações, não foram apresentados referenciais teóricos afrocentrados, negrocentrados, às vezes nem brasileiros, e vão com esse referencial teórico ouvir, atuar junto com as comunidades periféricas que vivem cotidianamente, aliás, eu vi hoje, codiariamente, a violência do racismo. A gente começa, hoje eu trago essas provocações, a minha fala sempre vai nesse sentido, né, de causar um certo incômodo, porque a gente precisa, né, antes de olhar aí o que a gente deve fazer, olhar o que a gente já fez, né, o que é a nossa história, o que é a história da psicologia, que é uma história de apagamento racial, de violência racial, assim como é a história do Brasil, né? A gente tem ações progressistas, sim, a gente tem autores e profissionais com
o objetivo muito evidente do combate ao racismo, mas eles ainda não chegaram aí nos nossos currículos, estão chegando agora. Espaços como esse, por exemplo, né, que a gente está conversando e transmitindo um pouco sobre essas questões, ajuda, né, contribui para a formação de vocês, né, e para trazer esses questionamentos. Mas precisa ir um pouco além, né, mais do que eu provocar um incômodo e aí as pessoas ficarem afetadas, é preciso que essa minha fala, a minha expectativa é que ela cause movimento, né, para que vocês passem, então, a buscar esses referenciais, se incomodarem, né, com essa formação que é transmitida para vocês, né, com uma transposição mecânica de um saber que é europeu, que é norte-americano, que muitas vezes contribui para as violências que a gente já está sabendo que acontece há muito tempo na nossa sociedade. De início, foi mais ou menos isso que eu pensei para iniciar a nossa conversa. Não vou me alongar mais do que isso e aguardo, né, as questões, as reverberações que ficou para vocês. Muito obrigado, Landerson, pela sua fala, muito contundente e muito importante. Eu gostaria de passar a fala aqui para a nossa convidada, Raíssa. Raíssa, fique à vontade para... Boa noite, gente. Tá dando para ouvir certinho, Fred? Tá ótimo. Tá, obrigada. Bom, gente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer, primeiramente, na presença de todos vocês aqui, estudantes da FATRA, professores, o pessoal que eu convidei, que veio também, o Landerson, que está aqui dividindo a mesa de discussão comigo. E também não posso deixar de parabenizar essa iniciativa, né, do corpo docente, da coordenação do curso de psicologia, porque eu sou professora de sociologia e, infelizmente, a gente tem visto uma criminalização, né, de certos debates dentro do ambiente acadêmico, e isso me preocupa muito, assim. Então, infelizmente, também virou um ato de coragem, né, falar sobre certas questões que são tão urgentes dentro desses espaços, porque a gente é frequentemente julgado por isso e taxado de diversas maneiras, quando na verdade só estamos colocando aquilo que precisa ser colocado, né? E essa é a função também, a função social desse debate acadêmico, né? Então, eu não poderia deixar de parabenizar essa iniciativa aqui hoje, que é tão necessária, né? Bom, eu coloquei alguns eixos centrais também para a gente poder deixar mais tempo para o debate, né? Então, vou falar inicialmente sobre o contexto, né, que me levou a estar aqui hoje. Como o Fred citou, a gente trabalhou numa mesma rede, lá no bairro Morumbi, aqui em Uberlândia, onde eu era estagiária do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo. E o que aconteceu, né? Durante todo o debate do Black Lives Matter, principalmente alguns que aconteceram após o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, eu fiquei muito incomodada com algumas questões nele, que era uma certa relativização da importância das vidas negras, né? E como que eu via isso? Como que eu percebia isso? Em algumas opiniões, algumas reportagens sobre morte de pessoas negras no Brasil e em outros lugares, eu via sempre muito destacado a questão de, por exemplo, não era envolvido com crime, ou não tinha nenhum antecedente criminal, isso ou aquilo. Até mesmo quando se relacionava a crianças e adolescentes, que era o público com o qual eu trabalhava, né, nesse programa, e muitos eram envolvidos no tráfico de drogas, o público do Fica Vivo. E, para quem não sabe, é um programa voltado para o controle de homicídios, principalmente entre essa população, né? Então, aquilo me incomodava muito porque não significa uma naturalização desse envolvimento com a criminalidade, né? Muito pelo contrário, mas que estava sendo relativizada essa importância porque as vidas negras importam, mas não todas elas. Então, acho que isso dialoga muito também com o próprio nome aqui do evento de hoje, né? E o que eu quero que vocês reflitam em relação a isso é o quê? Essa questão da cooptação pelo tráfico de drogas tem uma relação muito grande também com o debate sobre racismo no Brasil e com discussões que têm muito a ver com a pauta racial, como a criminalização da população negra e o encarceramento em massa. Então, eu vou focar muito nesse ponto, porque é a área que eu tenho pesquisado também, né, sobre como as políticas públicas podem reproduzir o estereótipo de criminalização da população negra, ou seja, encarar as pessoas negras necessariamente como na figura do bandido
Ou então, como acontece nesse caso, até mesmo pessoas progressistas, né, que estão pautando uma outra ótica sobre a questão racial, relativizam isso. Então, como eu trabalhava com muitos adolescentes e até crianças, né, negras, eu coloquei esse debate, né? Será que a vida do menino negro que vende a droga, por exemplo, importa? Será que nós estamos falando sobre todas as trajetórias de vida que levam a isso e levam a essas situações de risco e sobre como a discriminação racial pode impactar nessa trajetória de risco, inclusive? Então, essas são questões muito fundamentais que eu queria levantar naquele momento. Só colocar para carregar aqui, gente, perdão. Então, esse basicamente foi o contexto, né, no qual eu comecei a conversar muito com o Fred sobre essa questão. E tudo isso se afunila em um ponto que é muito importante. A gente tem que passar a entender o racismo no Brasil sob a ótica de um racismo que é estrutural. E muitas vezes se fala sobre isso, né, racismo estrutural, o que significa isso, mas eu acho que, infelizmente, isso ainda não é compreensível para grande parte da população, porque isso é muito focalizado no eu, né? As pessoas têm uma postura muito defensiva, geralmente, né? Eu não sou racista, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas entender o racismo como algo estrutural é entender que ele vai estar presente até das maneiras mais sutis possíveis nessa sociedade, porque ela é assentada em bases que são racistas. Então, quando a gente fala disso, não é apenas uma postura acusatória individual, né? É sim de como a gente vai ver que isso está nas nossas relações cotidianas. E como a gente vai reproduzir isso, muitas vezes até sem ver, né? Quando a gente vê uma pessoa negra na rua vestida de tal jeito, por exemplo, e associa a figura do bandido, do criminoso, tudo isso é relacionado a esse racismo estrutural também. Então, eu acho que trazer esse debate para a psicologia também é extremamente importante, porque isso também pode se expressar através dela. E é quando o Landerson fala, né, antes de falar sobre como a psicologia pode ser antirracista, vamos falar sobre como ela pode ser racista também. E essa ideia de patologização foi um dos grandes motes, assim, né, da legitimação do racismo mundialmente falando. Então, é uma questão muito urgente a gente discutir isso. No Brasil, a gente tem referenciais muito importantes nesse tema, por exemplo, Silvio Almeida, né, que fala muito sobre a questão do racismo estrutural. Ele vai falar uma coisa interessante. O Silvio é um advogado negro, professor também. Ele vai falar que, mesmo que ele não falasse, não pesquisasse a questão da identidade negra dele, isso viria até ele de alguma maneira. Então, eu até lembro de alguns casos, né, que, como foi citado também aqui, de pessoas negras que falam que o racismo não existe, né, e de repente elas são confrontadas com isso, né, levam um quadro da polícia ou alguma coisa nesse sentido de discriminação que as faça esse choque, assim, né, de que de fato ele existe, seja das maneiras sutis ou seja das maneiras mais explícitas possíveis, como a gente teve nesse caso mais recente, que foi citado também lá em Porto Alegre, né. Não é um caso isolado, isso já aconteceu nessa rede outras vezes, acontece em muitas outras também. E eu acho importante comentar aqui o que algumas pessoas têm dito, né? Alguém disse aqui também na live, que é sobre o treinamento desses seguranças. E talvez a grande virada de chave nesse debate é pensar que o treinamento é feito para isso mesmo. Talvez pensar isso como uma coisa proposital seja um pouco chocante a princípio, mas eu acho que é importante a gente colocar como proposital, sim, porque não é um acidente quando acontece tantas vezes. Então, o treinamento que as seguranças recebem, o treinamento que o Estado recebe, que profissionais do Estado recebem, tanto na segurança quanto até na área da saúde ou em vários outros aspectos, ele pode ser, sim, um treinamento que é assentado sobre bases racistas. Então, dentro dessa reflexão, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também. Aquilo não foi uma falha, é algo que é a constante no nosso país e em muitos outros, né? A gente tem um exemplo nisso nos Estados Unidos também, mas aqui nós temos vários para pensar isso já, né? Então, para mim, esse foi o grande insight, assim, né? De pensar a questão do racismo no Brasil enquanto uma pesquisadora de segurança pública e de políticas públicas. Pensar o racismo como uma política proposital do Estado brasileiro. Então, quando a gente vê tantos jovens sendo mortos
por instituições do Estado, ou sendo discriminados por essas instituições, isso não é um acaso e não é algo isolado, mas sim algo que é a prática recorrente daquelas instituições. E isso com certeza vai para o âmbito privado também, né? Não é só o Estado que pratica isso, mas como a gente tem visto, rede de supermercado e várias outras possíveis, né? Se o próprio Estado está ali me dizendo que isso pode acontecer e muitas vezes não vai acontecer nada, por que alguém que seja de fora dele não vai reproduzir isso, né? Então, eu acho que é muito necessário a gente ter essa concepção de que não é um acidente, não é isolado, mas sim é uma prática política de criminalização. E aí existe uma diferença, né, entre o que é realmente o crime e a criminalização. Porque quando a gente fala disso, às vezes se associa muito a que a pessoa de fato já cometeu algo, né? Então eu vou associá-la ao crime. Mas não, criminalizar de modo geral, ou marginalizar, como a gente fala nas sociais, é você estereotipar toda uma população enquanto transgressora, enquanto alguém desviante das regras daquela sociedade, só por determinados fatores, como é no caso do racismo, né? Eu coloco todas as pessoas negras ou todas as pessoas não brancas, que existe esse debate também, como a gente vai falar sobre indígenas, até sobre os próprios asiáticos, né, muitas vezes, como pessoas inferiores, como pessoas que não estão dentro das regras daquela sociedade, né? Então, isso se traduz em uma prática que é de marginalização também. E aí isso tem uma relação com vários fatores da nossa sociedade, né? Como esse debate sobre as periferias, que não é uma questão de determinismo, gente. Nós não estamos falando em momento algum que toda pessoa negra é pobre ou isso ou aquilo, mas sim de condições, né, que a discriminação racial coloca na vida daquela pessoa para que a trajetória dela em toda a vida seja interferida por aquilo. E então, quando nós falamos de periferia, não tem como nós não falarmos sobre o debate racial também, porque isso vem ao longo da história do Brasil, né, e é uma ferida aberta, porque a gente teve a abolição da escravatura, mas não tivemos políticas públicas eficientes que, de fato, integrassem essa população que foi sempre excluída à sociedade de uma maneira integral. Então, foi basicamente uma coisa maquiada, né? Que nós temos os efeitos disso até hoje. Então, é importante salientar isso e como as políticas públicas vão agir em torno disso também. Como vocês, enquanto psicólogos, enquanto futuros psicólogos e psicólogas, vão agir em torno disso também, porque quando eu trabalhava no Fica Viva, já teve caso de ouvir, assim, a gente estava num projeto sobre saúde mental, por exemplo, e eu ouvi a psicóloga falando, esses marginaizinhos aqui, eu não quero aqui dentro. Mas será que a gente parou para pensar o quanto a saúde mental daquele menino, e muitos deles negros, influenciava para a manutenção daquela condição dele, né? O quanto a falta de uma atenção nesse âmbito psicológico determinava muitas coisas ali. Então, vocês como profissionais devem ter essas reflexões também, né? Vocês são potencialmente transformadores na vida de muitas dessas pessoas. E para que sejam, é importante levar tudo isso em conta. Depois que eu postei um vídeo sobre isso, essa situação que eu falei, né, sobre se a vida do menino que vende a droga importa, né, se a vida dos que são considerados menos valorosos realmente importa, foi interessante que eu tive muitos debates com psicólogos sobre isso, não debates no sentido ruim, né, mas muitas pessoas vieram falar comigo, assim, e uma psicóloga até me falou, uma coisa que eu acho muito interessante, que já tiveram questões que apareceram para ela na clínica que, se ela tivesse levado em conta o racismo que aquela pessoa vivia, ou questões de gênero, ou outras questões que a pessoa estava vivendo, ela teria interpretado de maneira completamente diferente do que ela interpretou e do que ela orientou. Então, para vocês verem assim, o quanto isso pode influenciar muita coisa, né, na prática do cotidiano de vocês. Então, aqui eu não entrei tanto na psicologia propriamente dita, né, porque eu até falei para o Lando que eu não vou me aventurar no que não é exatamente a minha área, mas quis falar muito sobre essas relações que existem, né, que são muitas possíveis. Então, ciências sociais e psicologia são áreas diferentes, mas que se interconectam também. E assim como a gente da sociologia, das ciências sociais, nós não podemos ignorar os fatores psicológicos, né, não é
é interessante que a psicologia também ignore as questões sociais, assim como nenhuma outra área do conhecimento. Então, todas elas têm que ser interconectadas, né? Esse isolamento das áreas é muito ruim. Então, que a prática das ciências sociais agrega conhecimento da psicologia, que a psicologia agrega conhecimento das ciências sociais também, e tome esse conhecimento como responsabilidade para si também, né? De falar sobre ele, falar sobre a produção dele, como o Landerson coloca, né? De quais autores e autores nós estamos falando. São sempre... É sempre o mesmo eixo, né? É sempre a Europa. Por que não outras possibilidades, né? Então, esse debate tem ganhado força principalmente nos últimos anos, na chamada teoria decolonial, que tem muitos autores interessantes também para a gente poder discutir, muitas mulheres também. E aí, nisso eu acho que a gente vai ter muita coisa para poder argumentar, assim, e ter uma outra percepção sobre o que é fazer ciência, né? E eu lembro de uma vez que eu participei de uma live com o Gabriel Feltran, que é o pesquisador do PCC, né, de facções criminosas, e eu perguntei para ele assim, mas a gente fala tanto disso, né, e às vezes eu não vejo tanto resultado assim, né? Por exemplo, a gente fala tanto sobre racismo e não consegue interferir nessas mortes nas periferias, nas mortes no cotidiano de pessoas negras. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o papel dos movimentos sociais é o de fazer a denúncia. E o nosso, enquanto cientistas, é o de ajudar a buscar a solução. Então, eu acredito que é fundamental que todo mundo assuma essa responsabilidade para si também, né? O que eu estou estudando, o que o profissional que eu vou ser contribui para tornar essa sociedade efetivamente melhor e menos desigual. Até um ponto que a gente, de fato, consiga eliminar essa desigualdade. E o primeiro passo para isso é reconhecer que ela existe, né? Que existem práticas racistas na psicologia, que existem práticas racistas em qualquer outra profissão, porque isso está atrelado a uma concepção estrutural da sociedade, né? Não é algo que está em um e outro lugar, em uma e outra pessoa. Está na base da Constituição do Brasil, assim como de outros países também, o nosso histórico colonial e de segregação, de inferiorização de outros povos, né? E existem mil debates sobre isso, né? A própria racialização, a gente tratar essa desigualdade como algo natural, porque existe não é a mesma coisa, diferença e desigualdade, né? A desigualdade é feita a partir de escolhas nossas. Então, não adianta tratar isso como algo que sempre teve aí, sempre existiu, porque não é assim. E encerrando aqui para a gente poder ir para o debate, né? Queria deixar isso. Todos nós temos uma responsabilidade. Nas ciências sociais, a gente fala muito sobre nós sermos profissionais militantes, né? Porque isso é tido como uma carga pejorativa, às vezes, você ser militante, mas na realidade não. Todas as profissões, elas têm uma função social, elas podem cumprir um papel social muito importante. E eu acredito que a de vocês, com certeza, faz isso muito bem, mas que pode ser aprimorado sempre, né? A gente tem feito muitas discussões sobre a questão do suicídio, por exemplo, que é um ponto onde a gente dialoga muito, né, com a psicologia, as ciências sociais, e tudo isso acaba passando por vários debates, né? A discriminação das mulheres, a discriminação das pessoas negras, dos LGBTQIA+. Então, não adianta a gente deixar por debaixo do pano, né? Muita gente vem falar hoje de consciência humana, de que somos todos iguais, mas a gente tem que ver também que somos todos iguais, ele, no momento, é uma ideia, não é algo que está concretizado. Então, para a gente ir para o caminho da concretude, a gente precisa reconhecer que a igualdade no momento não existe. Que essa não é a prática que a gente vê, porque se fôssemos todos iguais, não estariam acontecendo todas essas situações que acontecem cotidianamente. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação também entre o que seria o ideal, né, qual o projeto de sociedade que nós queremos e qual o projeto que de fato está ocorrendo. Porque a partir disso nós vamos criar também políticas públicas e ações para agir em torno disso, que são, por exemplo, as polêmicas, que não deveriam ser polêmicas, cotas raciais, e vários outros meios, né, de intervenção nessas desigualdades. Então, no geral, nesse primeiro momento que eu queria falar isso, né, acho que tem muito a ser dito sobre esse debate, ele é muito denso, mas, centralmente, é isso. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, da gente poder fazer essa interconexão, né, entre as áreas, para poder discutir um pouco sobre essa atuação profissional
E o que é que isso tem a ver com racismo, né? Porque sempre tem a ver, assim como tem a ver com todas as outras questões sociais, porque nós não estamos descolados disso e a gente não está isento disso, né? Nenhuma ciência é totalmente neutra e ela depende de como a gente está pautando que ela seja construída e de como o nosso exercício profissional coloca essa ciência também, né? Se vai ser do lado de quem quer perpetuar a desigualdade ou do lado de quem quer combater. Então, basicamente, agora é isso. Estou aberta para perguntas ou contraposições, caso alguém tenha durante o debate. E é isso. Obrigada, gente. Desculpa se eu falo muito rápido, às vezes. Eles são acostumados já comigo, Raíssa, não tem problema. Muito obrigado pela fala, Raíssa. Acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é a questão do racismo estrutural, né? E a gente fica falando racismo estrutural, né? E às vezes fica muito abstrato, né? Eu fico sempre pensando que eu vi uma pesquisa recente que no Brasil 90% das pessoas acredita que existe racismo, porém só 5% das pessoas se identifica como racista, né? E eu estava vendo aquele acontecimento recente que aconteceu Qual empresa que foi? Acho que foi Ponto Frio, com idosa desrespeitou um gerente, né? E aí os funcionários receberam esse gerente com um ato caloroso, né? E nessas situações faz a gente pensar que o racismo é questão de uma pessoa escrota ali, que não consegue pensar direito. Mas o racismo pertence a todos nós. Eu sou racista e todo mundo é racista, porque a gente vive numa cultura racista, né? Como que eu sou racista? Esses dias eu percebi como que eu fiz um pequeno ato racista. Fui para atender um rapaz que era cadeirante lá no Morumbi, e quando eu fui para atender ele, automaticamente minha mente falou assim: ele ficou cadeirante por causa da violência aqui no Morumbi. Ele estava envolvido com tráfico e levou um tiro, né? Então eu fiz essa associação automaticamente. E eu fui conversar com o rapaz e ele ficou cadeirante com trauma físico, nada a ver com violência. Mas minha mente automaticamente, antes de saber dessa informação, pensou que ele tinha sido vítima da violência. Eu fui racista, né? A psicologia é racista, né? A gente sabe, né, que infelizmente os negros, né, tendem mais a sofrer de transtornos psicológicos, né? E se você for ver o DSM-5, né, ou o nosso próprio livro, que é no Holmes, que a gente utiliza para estudar, quem tem aula comigo, né, em nenhum momento, durante todos os transtornos, ele cita isso. Ele fala assim: mulheres têm mais chances, pessoas mais jovens têm mais chances de pânico, né? Com exceção de um transtorno, que ele vai citar os negros, né? Que é o transtorno de uso de substância. E aí ele vai citar que negros e latinos têm mais chances de ter. Mas não é só o uso de substância. Todos os outros transtornos mentais, pessoas negras têm mais chance de desenvolver, por causa da opressão, por causa da desigualdade. No entanto, o livro só vai citar essa estatística, ela omite isso em todas as outras estatísticas, em todos os outros transtornos, e vai citar essa estatística somente no transtorno de uso de substância, fazendo uma associação pejorativa com as pessoas negras, e isso dentro da ciência. A ciência que deveria ser neutra, mas isso é passando rápido no nosso olhar e a gente nem se percebe. No SUS, onde que eu trabalho, né, na saúde, a gente sabe que 70% das pessoas, né, que acessam o SUS no Brasil são negras. No entanto, a gente tem dados que pesquisas que a consulta com pessoas negras demoram mais, eles têm mais dificuldade de acesso, apesar de ser uma política pública, a atenção integral à pessoa negra, que deveria ser garantida pela equidade no cuidado. Equidade não é tratar igual, é tratar igual quando a diferença me oprime e tratar diferente quando a igualdade me exclui, né? Então, é muito importante a gente estar atento, porque somos todos racistas. A sociedade ainda continua racista. A única maneira não é mudar a gente para a gente não ser racista somente, mas mudar a cultura. Tudo bem, gente? Eu queria, o Landerson falou mais cedo, eu esqueci de falar, agradecer a Luísa. A Luísa não pôde estar presente hoje aqui, por causa que ela dá aula em uma instituição nesse momento. Mas esse encontro só poderia ter acontecido por causa da Luísa também, né? Que foi a ideia dela acontecer esse encontro. Infelizmente, ela não está presente, mas é preciso dar crédito onde o crédito é devido, né? Então, pessoal, eu queria pedir para vocês, né, que a gente escrevesse o nome de vocês ali no chat, o nome completo de vocês, para a gente fazer uma chamada. Enquanto vocês estão escrevendo o nome, pensem num comentário, né, e numa pergunta a fazer, né? Se vocês quiserem abrir o microfone, estão bem-vindos para abrir o microfone. Enquanto o pessoal vai digitando o nominho no chat, pensa num comentário e numa pergunta, né? Eu vou falar. Boa noite, a Kelly que está falando, né? Eu achei interessante, Fred, quando você falou isso, duas citações.
Eu fui numa loja e uma negra me atendeu, muito bonita, aquele olhão, toda maquiada, tá? E eu tenho deficiência com nome, eu não lembro o nome de nada. Quando eu cheguei no caixa, a vendedora, que era, a caixa que era negra, me perguntou, quem atendeu você? Eu falei, eu não lembro, mas era uma negra muito bonita, assim, tá? Aí ela chegou, ela falou, fui eu, era a Fabiana que ela chamava. Aí a moça do caixa falou assim, não, ela falou que era uma morena, fez desse jeito, uma moreninha muito bonita. Eu falei, eu não falei isso não. Não falei isso, eu falei que era uma negra muito bonita. Aí ela me olhou assim, quer dizer, as duas eram negras. E eu não entendi, porque parece que ela ficou constrangida porque eu falei. Mas eu não falei porque era negra, porque era uma negra bonita, como poderia ser uma branca bonita. Eu, se fosse uma branca bonita, quem me conhece sabe, eu ia falar, era uma brancona muito bonita. Então eu fico pensando assim, às vezes a gente nem sabe como falar. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, ela falou, não é negra que fala, é preta. Eu falei, tá bom. Aí eu fui conversar com uma outra, não é preta, e ele falou, gente, vocês estão chegando num acordo? Porque acaba, a gente que não tem muito contato, a gente não sabe direito como lidar, às vezes você fica, até assim, às vezes não fala, porque qualquer coisa que você fala, você pode estar falando errado. E eu, pelo menos, eu falo por mim, eu acho que a gente tem que ser assertivo. No caso do Ponto Frio, daquela loja, a gente comentou na aula, eu achei um absurdo as pessoas falarem, muitas pessoas viram e ninguém fez nada. Eu posso até estar errada, mas assim, vamos fazer nos cartazes depois. Eu acho legal fazer, mas por que na hora não tomou atitude se muitas pessoas viram? Então eu penso, por que essa omissão? Vê, aí fica quietinho, depois de 2 dias vai fazer cartaz. Bora fazer cartaz? Vamos ajudar, mas vamos tomar uma atitude ali na hora. Vamos ir atrás, pega a câmera, faz qualquer coisa, ou pelo menos fala. Fala, olha, você não poderia estar falando assim, tomar alguma atitude. Isso eu acho que falta. Porque as pessoas ficam com medo, às vezes, de falar, ou às vezes falam, não, isso é igual na nossa sala, uma pessoa falou, mas é porque era um casalzinho de idoso, eram velhinhos. Entendeu? O racismo tem em todo lugar. E é o racismo com a cor, é a pessoa porque ela tem a sexualidade dela atrapalha os outros. Então eu queria que vocês me dissessem como é os dois. Nós que queremos fazer como é que a gente se comporta? Primeiro, uma dúvida que eu tenho. Eu sempre tive, se vocês desculpem a minha ignorância. Eu falo negro ou eu falo preto? Como é que a gente fala quando eu não sei. Qual é a cor? Era isso. Quem gostaria de responder? Então vamos lá, né? Deixa eu só conferir aqui, Kelly. Kelly, obrigado pelo comentário. Assim, você acaba trazendo falas muito polêmicas, mas importantes, né? Não é incomum essa questão. E bom, ela é bem extensa. Acho que a gente poderia ficar discutindo durante muito tempo essa questão, se é negro, se é preto. Eu acho que, de forma geral, a gente entende que quando a gente está falando de negro, né, a gente está falando de um grupo racial, né, que se a gente for pensar, inclusive em termos de IBGE, que agrupa pessoas pardas e pretas, né? E quando a gente está falando nesse caso, nesse sentido de preto, a gente está falando de cor de pele. Mas essa questão, embora ela seja recorrente, ela não é a questão mais importante, né? Porque, inclusive, né, em alguns casos, a gente vai ter outros elementos para poder falar daquela pessoa, né? Inclusive, muito importante é o nome, né? Quem é essa pessoa? Né? Agora, a gente precisa ficar atento, né? Em que contexto que esses termos aparecem. Porque a gente sabe a diferença quando a gente está querendo referir a uma pessoa, quando alguém está referindo a outra pessoa com uma intenção de ser pejorativa, de atacá-la, de ser preconceituosa, de ser racista. A gente sabe quando esse termo está sendo utilizado dessa maneira, né? E a gente sabe quando não. Então, essa pauta, ela é
Assim, em termos do que a gente está trazendo, né, eu falo isso inclusive para outros espaços, né, que vocês estiverem, ela não é assim, a mais importante, assim, né? A gente, para ser didático, né, geralmente a gente está falando negro para a gente falar dessa comunidade como um todo, para poder de falando de pretos e pardos, mas vocês vão ouvir a depender, porque também não existe o movimento negro, existe os movimentos negros, e as pessoas se associam, né? Elas se auto-identificam, elas se representam para o outro de diferentes maneiras, né? Algumas pessoas podem dizer assim, eu prefiro me chamar de preto, eu prefiro me chamar de negro, né? Mas a gente sabe, né? Independente se é preto, se é negro, a gente sabe para quem o racismo faz alvo, né? É negro e preto, né? Aí, nesse caso não faz muita diferença. No caso das ações, né, muitas coisas envolvem o porquê que as pessoas não tomam as atitudes, né? Várias coisas envolvem esse ponto. E aí a gente não pode, né, tomar, às vezes, esses casos, né, dessas pessoas, o porquê que elas não tomaram uma atitude como nosso referencial, né? Ali está envolvido várias coisas. A gente tem que lembrar que o racismo é crime, né? Então, diante do racismo, se você compactua, se você não faz nada, você também está ali contribuindo, né? Fazendo parte daquele crime. E esses casos, por exemplo, nos mostram assim, bom, se a gente está ali vendo, né, que aquelas pessoas poderiam fazer alguma coisa, né, o que que nós faríamos, né? O que que vocês fariam? Desde as pequenas ações, né, até as ações mais amplas. Desde você estar num grupo de conversa com seus amigos e ouvir uma fala racista e falar com essa pessoa, falar assim, olha, né, esse tipo de coisa a gente não fala, isso é racismo, né? Desde isso, desde, né, trazer essas discussões, pensar em políticas públicas, pensar em coisas mais amplas. Então, há uma infinidade de coisas para se fazer, que a gente pode fazer. Acho assim que, né, você traz questões assim que são inclusive recorrentes. Eu acho que mostra até que, apesar de todos saberem o que é o racismo, ainda tem-se uma dificuldade de abordar o tema, né? Quando o Fred traz essa estatística dos 5%, né, de que fala assim, o racismo existe, mas eu não sou racista, isso fala muito também de uma construção que essa nossa sociedade passou, né, do mito da democracia racial, né, da dificuldade das pessoas de admitir o racismo, né, como uma parte da história brasileira. Então a gente precisaria, inclusive, falar mais coisas, né? Não sei se a Raíssa também quer complementar, quer fazer algum comentário, mas assim, para outras pessoas também fazerem as perguntas para a gente conversar mais. Senão eu acabo me delongando aqui. Ana, eu concordo bastante com você, assim, que eu não acho que esse seja um centro, assim, né, do debate nesse momento. Até porque, como foi falado também, não existe exatamente um consenso, assim, muita coisa, né? Muitas questões ainda estão em debate dentro dos próprios movimentos sociais, dos movimentos negros. Então, eu acho que a grande X da questão, pelo menos na minha perspectiva, assim, dessa situação que você falou, Kelly, é que muitas pessoas ainda têm a ideia de que os termos negro ou preto é algo ruim, né? É pejorativo, é como se fosse um xingamento, assim. Tanto que quando eu estava no estágio, né, a gente tinha que fazer um cadastro em algumas ocasiões e tinha que fazer autodeclaração com base no que a pessoa mesmo falava. E alguns meninos, assim, que eram negros, muitos retintos, falavam, eu sou moreno, ou eu sou amarelo, assim, amarelo é asiático, né? Então não se encaixava ali, por exemplo. Então, assim, o que eu acho mais preocupante nesse debate é essa questão de muito ainda ser colocado de carga pejorativa nesses termos. A gente já teve uma situação muito interessante no Dia da Consciência Negra, um ano atrás, em que nós fizemos uma atividade lá, e aí um dos meninos era negro e falou assim, você tá vendo a minha pele? Eu sou preto, isso aqui é Zumbi dos Palmares. Então foi uma questão muito importante, assim, de identificação mesmo com aquilo, sem colocar como algo ruim. Era uma característica dele, então não tinha
que ser colocado assim, né? E é como o Anderson falou, existe um debate até sobre o termo pardo, né? Então, se a gente for entrar nisso aqui, vai ser muito tempo. Mas outra coisa que eu queria destacar nisso é que muita gente tem essa dúvida, né? O que eu devo fazer? E aí, às vezes, vem aquela discussão sobre o politicamente correto, né? Algo assim. Mas não se trata sobre isso, assim, né? Eu acho que a grande questão é estar aberto a aprender e, principalmente, a sempre mudar de ideia, né? Do que as nossas certezas, que parecem tão certas sobre algumas coisas, né? Por exemplo, eu não sou racista, eu nunca reproduzo isso, talvez não seja exatamente assim. Então, acho que tá disposto a refletir sobre isso, porque refletindo a gente com certeza vai chegar a muitos pontos, né? Teve até uma situação em que, naqueles momentos em que pessoas negras estavam ocupando as redes sociais de pessoas brancas, né? E aí eu vi algumas delas que falavam assim, não, eu não quero estar presente na rede social de uma pessoa branca por um dia. Eu quero que essa pessoa branca se responsabilize de falar disso todos os outros dias. Então, isso me fez refletir muito sobre isso, né? Qual que é o lugar das pessoas brancas na luta contra o racismo? Qual que é o lugar de todo mundo aí? Porque todo mundo tem o seu papel, né? E acho que saber o que fazer nesses casos é sempre um aprendizado constante. Acho que ninguém sabe exatamente tudo sobre o movimento, mas que está aberto a isso e a dialogar sobre isso, né? Refletir sobre as próprias práticas e a apontar práticas no outro que talvez não estejam tão corretas assim, com a nossa ideia de igualdade, é um passo importante para isso, né? E apontar no sentido de dialogar mesmo. Quando a gente vê um familiar ou um amigo fazendo um comentário racista ou algo que não, a gente sabe que não é legal, falar para ele, poxa, por que você está falando isso, né? Será que isso não reproduz um estereótipo sobre uma população? Isso é realmente necessário? Essa piada é realmente necessária, né? Então, eu acho que é uma prática cotidiana mesmo. Eu posso fazer um comentário? Então, primeiramente eu queria parabenizar a Raíssa e ao Landerson. Foram ótimas discussões e quando eu fui ouvindo vocês falarem, eu fui pensando em vários pontos. E um deles que foi até abordado, a Kelly trouxe, vocês trouxeram também, eu vejo que essa questão do racismo ainda é muito tabu, assim, na nossa sociedade. As pessoas, elas não conseguem admitir que tem atitudes racistas, assim como o machismo também, e todas essas outras coisas pejorativas em que muitas vezes nós não percebemos que nós reproduzimos, porque é uma herança que vem de muito tempo. E principalmente essa questão da abolição, que a gente sabe que foi uma coisa bem utópica mesmo, que não aconteceu de verdade. A própria questão da abolição foi romantizada na época, e a gente aprende assim nos livros de história, que foi pessoas brancas que aboliram a escravidão, e que foi assim um ato muito bonito. Então, assim, acho que desde sempre vem ficando instaurado no nosso interior mesmo. A gente sempre aprende a não falar sobre isso. É um tema, assim, que não é falado. Então, acho que o dia de hoje é um dia muito importante para a gente refletir sobre tudo isso, sobre como isso reflete na nossa vida, o que nós estamos reproduzindo e como nós vamos lutar para parar de reproduzir essas pequenas atitudes racistas e como pensar nas outras pessoas que podem ser afetadas por isso, de modo que a gente vai contribuir para melhorar essa questão da desigualdade, porque, como vocês disseram, ainda está muito longe da gente falar sobre igualdade, porque tudo que acontece na nossa sociedade é muito revoltante, é muita violência, e isso afeta todo mundo. É muito triste a gente pensar que parece que algumas vidas são mais menosprezadas que outras, seja pela desigualdade de classe social, pela cor da pele, pelo sexo, pelo gênero. Então, é uma luta
constante, assim como hoje o Dia da Consciência Negra, como o Dia da Mulher, são dias muito fortes, em que a gente tem que ter consciência da dor que foi causada, que é causada todos os dias, e não esquecer. Acho que a gente não pode esquecer tudo que aconteceu e sempre pensar em fazer algo para contribuir de forma positiva. Ok, Marcelo, muito obrigado pela contribuição. Se alguém quiser comentar, eu queria só dar um recadinho primeiro, né? Quem ainda não se inscreveu no evento, para ter certificado, por favor, se inscreva no evento. Estou colocando o link aqui no chat, né? Landerson, Raíssa, vocês querem comentar sobre a fala da Marcela? O Thiago também vai estar se despedindo, parece que ele tem compromisso agora, né, Thiago? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela oportunidade, né, de realizar esse evento através da FATRA, né? Quero comentar uma coisa sobre as palavras da Marcela, né, que eu acho importante destacar isso também, que todas as conquistas que as minorias sociais, né, que não é a mesma coisa que minoria numérica, tiveram no Brasil e em outros lugares, elas são fruto de muita luta, né, porque a gente tem, às vezes, essa concepção, né, de que isso foi cedido, né, ou dado por algum outro grupo, que geralmente é o grupo que está ligado a essa opressão, né, como foi, por exemplo, na questão da Lei Áurea. E, na verdade, não. Isso tem outras origens, né? Está dando para ouvir que travou com o meu computador. Tá ok. Sim, eu acho que agora voltou ao normal. Então, acho importante destacar isso, assim, né? Nenhuma conquista que a gente teve nesse campo foi fruto de boa vontade de algumas pessoas específicas. Elas são fruto de uma trajetória histórica que pauta isso, desde os abolicionistas, desde antes já, até o que nós temos hoje, né? E o que virá depois disso. Então, acho importante ser colocado. E sobre como transformar isso é um trabalho de formiguinha, né? E é uma coisa constante. A gente já tem muitos traços do processo de colonização no Brasil, assim como a África também tem muitos traços disso. Outra coisa que me incomoda muito, assim, né? É a gente ver a África como, nossa, coitadinhos, a Europa vai lá ajudar a África, como eles são legais. E a gente não fala tanto sobre o papel da Europa, né? No contexto que a África tem hoje, que a África vive hoje. Então, não é uma questão de como as coisas têm sido vistas, né, nesse momento, mas sim enxergar toda essa trajetória. Então, eles não são bonzinhos porque eles estão fazendo práticas assistencialistas em países que eles praticamente destruíram, né, devido a um ideal eurocêntrico e racista. Então, vamos ter essa perspectiva também, né, que não é uma coisa que é pouco falada, geralmente na escola, e entra no que eu queria dizer centralmente nesse ponto, que é o que a gente vai fazer sobre isso, né? Acho que passa muito sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje. Que a gente teve um avanço muito grande no Brasil, que foi a inserção no currículo das escolas de educação em questões étnico-raciais. Que muita gente ainda hoje é contra isso, acha que não tem que falar. E o que que significa, né, na prática? Quando eu tinha uns 8, 9 anos, por exemplo, eu li um livro que falava sobre uma menina negra, e sobre tudo que ela passava por ser negra. Então, talvez se eu não tivesse lido esse livro, hoje eu poderia ter outra trajetória, assim, né? Isso me fez pensar em muita coisa. E esse era um livro que estava nesse currículo da escola. Então, inserir isso nas discussões que a gente tem nessas instituições é importante pra caramba. E no currículo do ensino superior também, né? A gente tem falado muito disso na UFO. Onde estão os autores negros, as autoras negras? Onde a gente vai falar sobre isso? Como a gente não fala sobre isso, né? Tendo tanto acúmulo de conhecimento assim. E acho que isso tem mudado gradativamente, né? Alguém falou aí no chat, acho que é a Mari, sobre necropolítica. Esse é um termo que vem sendo falado muito sobre um autor de origem africana, né, camaronês, o Achille Mbembe, e que é baseado também na noção de biopoder e biopolítica do Foucault. Não sei se vocês já viram algo dele, mas, enfim, está tendo esse debate dentro da academia também. E claro que o conhecimento possível não é produzido só na universidade ou só na escola, mas são eixos importantes, né? Então, falar sobre esses temas aqui dentro também é importante para que a gente possa realmente conseguir transformar.
Sim, eu também gostaria de falar dessa fala da Marcela, porque acabou me lembrando dois termos, né? Um que eu acho que eu já falei aqui hoje, mas aí eu vou repetir, que é a desobediência epistêmica e a vigilância epistêmica. Eu acho que tem acontecido, né? Eu acho muito importante nós discutirmos, né, essa questão, sabermos do que se trata o racismo estrutural, mas temos que tomar cuidado, né, tipo assim, os limites dos conceitos, né? O racismo estrutural, eles não servem para poder entender, né, que o racismo está presente de forma transversal, né, na nossa sociedade. Então, aonde a gente olha, a gente vê as marcas do racismo, mas isso não desresponsabiliza os sujeitos, né? Tem ocorrido muito essas falas, né, do tipo assim, quase esbarrando, tipo, não tem como eu fazer nada porque o racismo é estrutural, né? Sempre foi assim, a gente tem essas marcas, eu sou racista às vezes e tal. Bom, se você nunca teve contato com o tema, né, se você nunca ouviu falar de racismo estrutural, nunca ouviu falar de racismo, que é muito pouco provável, aí dá para poder falar de uma certa ingenuidade, de um ato quase inconsciente. Outra coisa, né, é saber que existe o racismo e apostar, né, nesse uso do conceito como uma forma de camuflar, né, uma posição que você assume, né? O racismo estrutural não serve para a gente discutir a estrutura da nossa sociedade. Os atos individuais são os atos individuais, né? A gente precisa se responsabilizar da nossa posição no mundo. Então isso é muito importante, assim, para a gente não ficar, porque somos sujeitos críticos, né? Estamos na universidade, então a gente recebe o conceito, a gente precisa saber os limites dele, saber também outras coisas, o que a gente realmente, até que ponto aquilo ali diz respeito só a mim, só à sociedade, né? Conseguir fazer essa mudança de pensamento. E uma outra coisa, né, pegando assim, falando rapidamente dessa questão da abolição, você falou muito bem, Raíssa, sobre o apagamento de uma luta, né, que é ancestral. A abolição da escravatura não começa, né, não se dá ali na assinatura, começa muito antes e se termina, né, a gente ainda precisa questionar se realmente podemos falar de um fim da escravização, porque a gente tem vários postos de trabalho que faz aí são análogos à escravização, né, e a gente pode aí observar o sistema carcerário, onde estão as pessoas pretas, né? Então, mesmo que a gente for discutir uma questão de classe, quem é essa classe, quem são esses trabalhadores, quem recebe menos, né? É muito difícil falar de racismo, acho que a Marcela falou do tabu, e aí fez essa comparação com a questão do machismo, né, e da mulher, e aí Lélia Gonzalez vai falar do racismo e sexismo na sociedade brasileira e vai nos mostrar como que isso é um pacto, né? Quem está na base da nossa sociedade são as mulheres pretas, né? São as que mais trabalham e as que menos recebem. Então, inclusive quando a gente está falando aqui de vidas negras importa, eu acho que a gente tem uma tendência, porque como é um tema que nos leva a falar de violência, eu imagino que as pessoas começam a pensar em homens negros. Eu acho que as pessoas esquecem, né, que as mulheres negras são mulheres, são uma existência também. Então, assim, algumas coisas que foram me ocorrendo enquanto vocês foram falando. Acho que surgiu aí umas questões no chat. Eu só não consigo ver aqui que eu estou pelo celular. Se você quiser que eu leia, o Ezequias acabou de falar. Na minha opinião, apesar das estatísticas mostrarem que a violência e os reflexos do racismo ainda é uma triste realidade, nos últimos anos houve muitos avanços que ajudaram a amenizar essas ideias preconceituosas e segregacionistas. Acredito que a própria população negra conseguiu empoderamento para enfrentar essa lógica estruturalista. Vocês literalmente pegaram o microfone e colocaram a boca no trombone. Percebemos isso quando a vereadora mais votada de Uberlândia foi uma mulher negra. Obrigado pelo comentário, Ezequias. Eu queria passar a fala para o Gabriel, que fez uma inscrição de fala, e depois eu passo para a Mari. Oi, boa noite. Eu queria falar aqui rapidinho sobre o que a Raíssa tinha falado, de instituições
de policiais e treinamento, e isso me levou a pensar. Pessoas que estão no alto nível, né, no poder, que elas detêm assim um escalão social bem superior aos demais, né? Quanto mais essas pessoas, por exemplo, como o Mourão fez hoje, falando que racismo não existe, como em junho, não sei se vocês lembram, mas teve um caso aí do... Eita! Ah, tá, eu me confundi, eu achei que o meu microfone estava fechado. Teve um caso em junho do Dom Bertrand, o cara que se considera lá, não se considera, não vou nem entrar nisso, mas ele é descendente da família real aí do Brasil. E falando que não existe racismo no Brasil e que é um país miscigenado e todo mundo tá tudo misturado, não existe. Isso é uma coisa que para eles não existe. Quanto mais pessoas assim do alto nível afirmam essas coisas, mais na minha opinião, mais isso se torna difícil de combater, porque reforça a ideia, tipo, não para pessoas críticas e que estão na luta, mas sim para a galera que compra isso, né? Querendo ou não, tem uma parcela da população que vai beber dessa fonte, eles vão acreditar, vão falar, pô, não, se o fulano diz, tá falado. O cara é príncipe do Brasil, o outro é o vice-presidente do Brasil, não, se ele falou, tá falado, não existe. Né? Tem galera que compra esse discurso, então isso reforça, querendo ou não, reforça muito a ignorância de aceitar e de ver, criticar, ir atrás, ver ali, ó, o racismo acontece do seu lado, então acontece com você, faz o racismo, igual o Fred estava falando, ele, né? Não é todo mundo que tem coragem, tem barba para falar que, ó, eu fiz um ato racista, né? Que nem o Fred falou aí hoje, por exemplo. Né? Um ponto também que eu queria falar é que a gente tem o Rei Pelé, né? O cara é preto e teve um destaque no futebol e tal. Mas se ele não tivesse tido destaque e não tivesse feito o sucesso que fez fazendo gol pelo talento dele lá, ninguém ia estar ligando para ele. Todo mundo já teria esquecido. Né? A gente exalta muito assim também a característica dependendo de como a pessoa faz alguma coisa, né? E não simplesmente pelo como ela chega lá e tal. A gente cria heróis, né? E para reforçar algumas ideias e é triste isso. Né? E é mais triste saber que existem pessoas que compram esse discurso de que racismo não existe. É horrível. É esse mesmo que eu gravava, vou notar aqui, calma aí. Obrigado, Gabriel. Os convidados querem comentar sobre a fala do Gabriel? A Raíssa? Bom, Gabriel, acho que é isso mesmo que você disse, mas tem uma via de mão dupla nessa questão dos representantes, né, de quem tem muito poder dizer isso. Eu fico muito preocupada, assim, quando algumas pessoas de movimentos sociais, geralmente militantes, né, ou só quem discorda mesmo, acha que aquela pessoa com o poder que está dizendo é a única fonte daquilo que ela está dizendo, né? Como se aquela questão surgisse a partir dela. Quando, na verdade, acho que a primeira preocupação que a gente deveria ter é porque existem tantas pessoas concordando com ela, né? E porque é aceito que ela, naquela posição, essa pessoa naquela posição, fale isso e tanta gente concorde, né? E tanta gente ache normal. Então, é um ponto que eu queria destacar nisso, que é dessa via de mão dupla, né? Dessa questão. Mas eu concordo plenamente que é, sim, preocupante porque a gente fala muito no termo da legitimação, né? Que é o que você disse, assim, né? Você precisa ter coragem para dizer isso, porque a gente coloca, né, que a pessoa tem que ter vergonha, ou, no mínimo, se sentir repreendida de alguma maneira por se posicionar como racista ou como uma pessoa discriminadora de alguma outra maneira. E quando a gente vê que não, né, não existe nenhum receio em fazer isso publicamente, se torna um problema ainda maior, porque aí você está vendo uma pessoa que deveria ser um parâmetro de comportamento na sociedade, né? Que quem está em cargo de alto escalão, ou representante de governo, geralmente é um parâmetro a ser seguido de alguma maneira, porque você presume que aquela pessoa não vai dizer algo que seja inapropriado, né? Fazendo isso, é uma legitimação, é como dizer, se eu faço, qual o problema de que outras pessoas façam também, né? Eu estou aqui num cargo do governo, mais alto cargo do executivo do Brasil, eu digo isso, então por que outras pessoas não podem dizer?
né? Se fulano que tem um cargo alto faz e não acontece nada com ele por isso, por que isso não vai acontecer em outros aspectos, né? Então existe um problema muito grande de legitimação do discurso, que pode estar na lei que não é correto, que é proibido, mas aí a pessoa vai lá e faz, não acontece nada. Então, isso se torna algo banal, né? E realmente é uma preocupação que a gente tem que ter. Uma vez, eu estava até no Jovem Aprendiz, assim, e uma professora nossa falou assim, que ela achava muito banal que o presidente, por exemplo, proferisse falas homofóbicas. E eu contestei isso, falei, você acha que realmente não importa, né? Alguém que está num nível desse, colocar isso como algo normal, sendo que isso é um parâmetro para outras pessoas agirem dessa forma também. Então, acho que tem esse ponto. E também essa perspectiva que a gente tem que refletir. Se aquela pessoa está ali e continua falando isso e passa batido, qual é todo o respaldo social que ela tem para que isso continue passando batido, né? Quanta gente está colocando que isso é normal, que isso é ok. Também é algo a se pensar. Para além do símbolo, né, que está proferindo essas palavras, quantas pessoas estão batendo palma para isso? Inclusive usando isso para manter aquele poder, né? Que a gente vê que muitos políticos têm sido eleitos com um discurso de ódio. Então, esse é um problema da gente analisar também. Não é só também não é só um desvio, é toda uma política que é construída com base nisso e que tem tido efeitos positivos, né? Positivos para esse grupo, no sentido de eleitoral, etc. Alguém até citou aqui, né, da questão da vereadora mais eleita, mais votada, eleita. Eu concordo que é uma conquista muito grande, gente, mas ao mesmo tempo também acho que a gente tem que colocar o perigo que é o discurso oposto, né? A gente viu uma grande bancada conservadora sendo eleita em Uberlândia também. E eu não estou querendo ser estraga-prazer, assim. Eu com certeza considero uma conquista, uma vereadora negra, mas a gente tem que pensar também o conservadorismo continua crescendo. E quais vão ser as formas de contraposição a isso, né? Que são discursos que incentivam o racismo e várias outras formas de discriminação também. Sim, eu acho que também a fala dessas figuras, elas têm um impacto muito grande, né, na sociedade, mas o nosso silêncio também. Então, não adianta, né, a gente ficar só, nossa, olha o que ele disse, se no nosso alcance a gente fica em silêncio. Então, a gente também muda a sociedade fazendo, e principalmente, né, a psicologia, que tem um dever, né, ela tem um acesso à sociedade, a gente precisa comunicar com as pessoas, a gente precisa dialogar, né, porque não adianta nada a gente ficar chocado, ficar analisando o discurso, né, do presidente, de seja lá quem for, se todo o nosso saber fica preso dentro da universidade. Fica preso dentro da nossa bolha, né? Isso já é uma discussão antiga, né? Tipo assim, de quando é que vamos sair da nossa bolha, e a universidade, ela precisa fazer isso urgentemente, né? Os muros da universidade precisam cair, né? Eu acho que essa é a minha grande questão, inclusive quando eu falo do centro e da margem. A gente precisa conseguir sair das discussões extremamente intelectualizadas e conseguir dialogar com o povo. Senão, se a gente ficar só esperando o próximo presidente que vai ser mais progressista, que vai ser não sei o quê, a gente já perdeu. Não adianta nem ficar com muitas esperanças. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tomar posição. Pessoal, eu vou ler o comentário da Luana aqui. A Luana falou: eu não consigo falar nesse momento, mas agradeço pelo espaço. Como sou amiga da Raíssa e vim prestigiar, eu vi que era da psicologia e os psicólogos têm um papel psicólogos e psicólogas têm um papel importantíssimo nesse papel. Eu sou das agrárias e, infelizmente, o debate sobre essas questões são tão difíceis. Como a gente se aproxima dessas pessoas que estão em lados opostos? Infelizmente, Landerson, quando falamos de racismo, as pessoas acreditam que racismo é quando se ofende ou quando há atos agressivos. Bacana o comentário, interessante isso mesmo. Realmente, a gente tende a interpretar o racismo só quando há uma ofensa e quando há um ato agressivo, mas muito do racismo se dá pela passividade, pela não ação, como que o Landerson tem comentado aqui, né? Muito bacana.
Eu vou ler a pergunta da Rosilda, né? Mas primeiro eu vou passar a palavra para a Mari, que tinha feito a inscrição. E a gente está caminhando para o fim do nosso encontro, do nosso tempo. Eu fico sempre muito triste de terminar as coisas, não gosto de terminar as coisas. Por mim, a gente ficava conversando até madrugada dentro, mas eu sei que as pessoas têm compromissos, né? A Kelly sabe como eu sou, ela está rindo porque ela sabe como eu sou, que eu vou estendendo as coisas, né? Então eu vou passar a fala para a Mari. Eu queria que alguém tivesse alguma pergunta, eu queria falar. Acho que a gente tem um espaço para mais uma pergunta além da Rosilda, né? Então escrevam a fala ou façam a pergunta no chat para que a gente possa contemplar a última. A Bebel escreveu. Eu vou passar a palavra para a Mari. Mari, está sem som, tem que abrir o microfone. Mari, está abrindo e está fechando. Eu não estou te ouvindo, mesmo quando está aberto. Está fechando de novo. Mário, eu vou pedir, se possível, então, para digitar a pergunta no chat. Eu vou passar para a pergunta da Rosilda e depois a gente vai para a sua pergunta, tudo bem? A Rosilda perguntou: gostaria de saber de vocês se houvesse um retrocesso em relação às conquistas dos movimentos negros com os atuais caminhos que a nossa política vem percorrendo. Se houve um retrocesso, né? A Rosilda quer saber se houve um retrocesso em relação às conquistas dos movimentos negros com os atuais caminhos que a nossa política vem percorrendo. Pois eu vejo que houve um retrocesso, coisas que eu acreditava que não existia, hoje eu vejo. Esses retrocessos realmente ocorreram ou estavam assim e eu não via? Eu gostaria só de comentar uma coisa rápida, que o comentário da Rosilda me fez pensar. Não sei se vocês viram um novo filme do Borá, que saiu no Prime Video, né, da Amazon, né? E eu lembro quando eu vi o primeiro filme do Borá, né, aquele personagem de bigode e tudo mais, né, que é do Cazaquistão, não sei, fictício. E eu lembro que o primeiro filme tinha uma dinâmica seguinte, que ele se aproximava das pessoas e comentava para fazer comentários machistas, comentários racistas, comentários antissemitistas, né? E o fato dele estar abrindo, falando isso, fazia com que outras pessoas começassem, dava liberdade para que outras pessoas começassem a falar. E o interessante do primeiro filme era essa dinâmica, né? O que tornava engraçado de uma maneira constrangedora era que as pessoas saíram do armário ao fato dele começar a falar essas coisas, né? E isso era interessante no primeiro filme. E aí agora eu vejo o segundo filme, parece que não é tão interessante, porque as pessoas, antes mesmo de já começar a criar essa dinâmica, elas já vêm com conteúdo machista, antissemitista, machista, racista, porque parece que essa oportunidade das pessoas serem assim foi aberta por figuras de poder que expressam essas opiniões, né? Então parece que não está mais tanto no armário. E isso eu penso que seja um retrocesso importante, né? As pessoas não se constranger com essas posições, né? Mas eu gostaria de passar a palavra para vocês dizerem o que vocês pensam. Raíssa, Landerson, quem quer comentar? Houve retrocessos? Se quiser pode ir primeiro, Landerson, que eu respondi primeiro a outra, mas faz. Eu acho que assim, a gente precisa também observar que a gente está falando de um país que saiu da escravização há muito pouco tempo, né? 130 anos é muito pouco tempo comparado aos 400 anos, né? Então a gente vive aí num constante conflito, né? Conquistas e retrocessos há muito tempo. Mas sim, eu acho que tem acontecido coisas muito sérias nesse governo. Né, a escalada da violência, a escalada do fascismo tem se tornado algo bastante evidente, inclusive, né, Curitiba teve a eleição da primeira vereadora negra da história e ela está sendo ameaçada de morte, né? Isso mostra que as coisas estão ficando em níveis muito sérios e a gente precisa ficar muito atento, né? Denunciar, é claro, e ficar muito atento com o que vem acontecendo. E a gente tem visto, né, uma ação pelo Estado, assim, de coisas que, de certa forma, já aconteciam, por exemplo, o próprio apagamento, né,
representações negras, intelectuais negros da nossa história. Agora, se a gente for observar, por exemplo, a Fundação Palmares, tem acontecido um evento, né? Faremos Palmares de novo, está no YouTube esse evento, né? Que se tem esse projeto, né? de reocupar a Fundação Palmares também, né? Tem outros objetivos, mas assim, a Fundação Palmares, que é, né, esse órgão do governo responsável por assegurar a cultura negra, de manter a nossa história ali protegida, né, através ali desse órgão do Estado, ocupada ali por um homem a serviço desse Estado que persegue intelectuais negros, que persegue os movimentos negros, que retira representantes negros lá por exemplo, hoje, né, das homenagens. Então tem acontecido sim retrocessos, mas também tem acontecido conquistas importantes, assim. A gente tem cada vez mais a entrada de pessoas negras na universidade, a própria ocupação, né, dos cargos políticos, né? A gente tem uma entrada importante de pessoas negras, mas aquilo que a Raíssa falou, né? Também tem o outro movimento. Eu acho que a gente tem assistido ainda algo mais transicional, assim, né? A gente ainda pode ser que a gente ainda vê coisas mais severas, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu também acho que tem tido muitas contraposições a isso, né, por parte dos movimentos sociais, movimentos negros. Isso é muito importante, mas eu também concordo que tem havido um retrocesso, sim. E acho que isso tem muito a ver com o que o Gabriel disse na fala dele, né? É uma legitimação de um discurso, de uma ideologia que é discriminatória. E por que isso impacta tanto, né? Além da mentalidade das pessoas, porque antes aquilo que estava debaixo do tapete, né, que não se mostrava tanto, agora vem à tona, mas sem nenhum tipo de constrangimento, assim. E também afeta muito as políticas públicas, né, que eu falei muito disso, acabei não colocando tanto termo, né. A política pública é uma ação por parte do Estado com base em alguma demanda da sociedade, né. A maior política pública que a gente tem no Brasil, por exemplo, para a gente ter uma coisa mais concreta, assim, é o SUS, né. Então são várias políticas públicas que existem e dependendo da perspectiva, né, do governante, de quem está no poder no momento, elas podem se alterar de acordo com perspectivas que são ideológicas também. Então, acredito que isso tem muito a ver com esses retrocessos, né, como os exemplos que foram citados pelo Landerson. Citar para vocês também uma coisa que eu sempre lembro nesse debate, que existe uma metáfora que trata o fascismo como o ovo da serpente, né? Que ela ainda não aparece, mas que está sempre prestes a eclodir. Então, não estou dizendo, gente, que o Brasil tem milhões e milhões de fascistas, não. Mas o racismo é uma das bases do fascismo. E o que eu quero dizer isso sempre está querendo vir à tona, né? Então, a questão é como a gente vai contrapor isso. Porque, como o Landerson citou também, o racismo, assim como outras coisas esdrúxulas que estão aparecendo assim, com maior intensidade agora, elas nunca deixaram de existir no Brasil completamente. A gente avançou em muitas, mas está sempre ali à espreita, esperando o momento para aquilo poder avançar e poder se mostrar mais ainda sem vergonha nenhuma, né? Então, acho que é importante colocar isso também. É o ovo da serpente que está sempre nos ameaçando, né? O racismo e outras práticas afins a ele. Então, houve retrocesso, sim, mas lembrar também que é uma luta constante, né? Essa questão de contrapor tudo isso. Acho importante a gente refletir sobre esse ponto também. Eu vou ler, Bebel, você tinha feito a inscrição, mas eu vou ler a pergunta da Mari, porque eu tinha feito a inscrição primeiro, e aí depois eu passo para você, Bebel, tudo bem? A Mari perguntou: queria primeiramente agradecer ao Landerson e à Raíssa por estarem falando aqui hoje. Gostaria de lembrar sobre a questão da necropolítica, que esse ano foi um termo que apareceu ali para falar sobre a questão do Covid. Sobre quem deveria morrer ali, no entanto, e um tempo que surgiu para falar justamente sobre a política de morte, relacionada ali ao racismo, que infelizmente muitas pessoas não conhecem. Também comentar sobre a questão dessa falta, sobre a questão
também comentar sobre a questão dessa fala, frequentemente sobre a questão da meritocracia, que eu ouço muito falar em relação às cotas, como por exemplo, em 2016 ouvi de uma professora que infelizmente muito não era falado sobre isso durante a aula. Olhem, em volta de vocês, quantos alunos negros temos aqui hoje? Né? Então a Mari está perguntando sobre a questão da necropolítica e o Covid, né? E a questão da meritocracia e as cotas, né? Obrigado pela pergunta, Mari. Bom, vou começar aqui, Landerson. Então, sobre essa pergunta da Mari, eu acho falar de necropolítica muito importante, até porque o Bembe é um autor que a gente tem trabalhado nessa perspectiva chamada decolonial, né? Sobre autores que não estão no eixo ali que a gente sempre está acostumado a evidenciar, a colocar em evidência, né? Então, acho já importante por isso. Mas também por trazer esse conceito, assim, para uma esfera muito palpável, né? Ele coloca vários exemplos, até tem um artigo para quem se interessar que sintetiza muito o que ele pensa sobre necropolítica. Mas a necropolítica é basicamente, né, essa gestão do Estado sobre a vida e a morte, e esse poder de decidir quem vai morrer e quem vai viver. E aí dialoga com as noções de biopoder e biopolítica do Foucault, mas uma característica que o Bembe tem muito mais que o Foucault, né, é de colocar em evidência essa questão racial, né? O quanto que isso vai influenciar nessas decisões sobre a vida e a morte também. Algo que para ele Foucault não colocou tanto assim. Então, acho que é um debate muito urgente, com certeza. Também vi o pessoal falando mais sobre a pandemia da Covid, né, que também tem a ver com isso, com certeza, mas que não está descolado também da questão racial. E a gente coloca muito isso, né, falando sobre algo que é muito central no meu projeto de pesquisa, na minha atuação lá no Fica Vivo foi também, que é essa questão da política de extermínio, né, da população negra. E essa gestão da vida e da morte a partir disso, né? A gente vê as estatísticas de quantas pessoas negras são assassinadas nas periferias, né, de como essa criminalização acontece e de quanto essas vidas são colocadas de fato como inferiores. E aí, reiterando aquilo que eu disse de que essas mortes não são um acidente, né? A partir do momento em que elas passam a ser um projeto de Estado, mesmo que um projeto velado, elas podem se enquadrar na necropolítica, sim. Eu decido quem vai morrer e eu vou aparelhar o Estado para que possa reproduzir, né, essa minha lógica. Então, isso é muito importante da gente pensar essa questão. No Brasil, isso fica muito evidente nos cursos das milícias, por exemplo. A gente já teve, na Câmara de Deputados, discursos a favor da milícia. E se sabe, assim, através de várias pesquisas, que uma das diretrizes principais da milícia é o extermínio. E, predominantemente, extermínio de pessoas negras. Então, mais uma vez, a gente vê um discurso desse sendo legitimado num órgão governamental, né, estatal. Isso está disponível na internet, para quem quiser ver, assim, não é fanfic, né? Então, eu acho muito preocupante e, de fato, representa uma coisa que está ligada a esse biopoder e à necropolítica que o Bembe falou, que vai colocar também sobre outras questões, mas que acho que dá para visualizar muito aqui nesse contexto. Landers, perdão. Sobre a questão das cotas também, que era da mesma pergunta, achando que era outra. Então, esse para mim, realmente é uma polêmica que não deveria ser polêmica, porque a gente tem uma falsa meritocracia no Brasil, né? Que é, se você quer, você conquista. Mas é aquele ditado, né, gente? Se acordar cedo fosse sinal de sucesso, o padeiro seria milionário. Então, eu particularmente não sigo essa linha e acho que quando a gente fala de questões raciais, é muito menos, porque acho que a grande questão é que talvez o debate feito sobre isso não tenha se expandido, né? E aí a gente entra até no ponto que a Luana comentou, né? Como fazer o debate com quem está tão distante da gente em relação a isso. Mas, apesar de muitas pessoas não compreenderem isso, tem também uma parcela que não está disposta a compreender de maneira nenhuma, né? Porque as cotas existem.
E o central é isso, compreender essa trajetória histórica que levou a população negra a ter muito mais empecilhos devido à questão racial, e como as políticas públicas devem agir em relação a isso. Porque, novamente, a gente volta nessa questão. O que o Estado vai fazer em relação a isso? Vai fechar os olhos e fingir, nossa, realmente é todo mundo igual. Não, né? Então, a lei de cotas, ela surge nessa perspectiva de que existe uma questão muito urgente a ter intervenção do Estado. Eu estou vendo que isso aqui é uma questão latente no Brasil, a discriminação racial, e o quanto isso afeta as trajetórias de vida de pessoas negras, indígenas também, no caso das cotas também é para indígenas, e nós vamos ter que fazer algo sobre isso. E a política pública se dá em torno dessa questão. Lembrando que as cotas não eliminaram o acesso de pessoas que não são negras à universidade. A reserva de vaga para cotas é 50%, e nisso considerado critério de renda e outros vários critérios, né? Então não existe essa ideia de fulano roubou a minha vaga também, porque a vaga continua existindo, né? Não foi declarado um critério de exclusividade, mas sim de pertencimento mesmo, e de garantia que aquela população fosse inserida na universidade. E muitas vezes, se olha muita questão de nota, etc., às vezes a nota da cota é maior do que a da ampla concorrência. Então, assim, acho que esse debate nem vale a pena a gente entrar aqui, né, sobre questão de notas, porque acho que é mais uma expressão da meritocracia e coloca como se as pessoas negras não tivessem nenhum mérito por estar ali, sendo que, na verdade, isso não faz sentido algum, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito que avançar nessa discussão e de compreender principalmente o porquê que isso está sendo feito. E aí uma discussão que eu até coloquei no debate sobre aquele processo seletivo da Magazine Luiza, por exemplo, é o do conceito de discriminação positiva. Porque é isso, você entender essas diferenças para atuar em cima delas, né? Então, existe sim, nesse caso, uma discriminação, que eu estou colocando uma diferenciação com esse critério, mas esse critério visa a estabelecer futuramente algo que realmente possa se assemelhar a essa igualdade que a gente idealiza. Então, seria uma questão que vai contribuir para essa luta, né? E não perpetuar o racismo, como muitas pessoas falam, né? E colocar cota é ser racista também. Na verdade, não é. Então, acho que colocar isso, né? E ressaltar os motivos pelos quais as cotas existem é um passo muito importante. Essa pergunta é muito boa mesmo, assim, é um tema muito importante. A necropolítica, né, um assunto que já estava, né, há algum tempo sendo discutido por nós, os movimentos negros dentro da universidade, e realmente, de certa forma, assim como várias outras temáticas, ficou mais evidente, né, nesse ano. Depois daquele, né, movimento do Vidas Negras Importam, também vários lugares começaram a fazer eventos voltados para essas temáticas, mas pensando na questão do Covid, né, eu acho que o que aconteceu no Brasil deixou isso bastante evidente. Inclusive, eu acho que tem um vídeo, uma live do NIAB da UFO, acho que se colocar NIAB UFO no Instagram, aparece lá. Eles fizeram uma live bem no início sobre essa questão, e aí a gente vê lá, por exemplo, que no início, né, a pandemia, né, iria atingir as pessoas que tinham acesso, né, a viagens internacionais, né? Então quem traz o vírus, né, para o país, né, quem consegue fazer isso, né, consegue ir para um avião, ir para onde estava, né, os primeiros ali epicentros do vírus. Mas quem é a primeira pessoa a morrer, né, é uma empregada, né, é uma mulher preta que trabalhava para uma dessas pessoas que fazia, né, tinha esse acesso. Então, e aí logo depois, né, hoje a gente vendo, né, a gente ainda está numa situação muito grave da epidemia, e tem toda essa política de
de não fique em casa, das pessoas, quem que está indo trabalhar, e quem que vai acessar o SUS, né? Então, quem defende, né, o não fechar o comércio, não fechar as coisas, é quem? Muito provavelmente tem recursos para poder, se algo acontecer, tem plano de saúde, tem tudo aí que estiver acessível, enquanto quem está, né, transitando na cidade, quem está indo, né, para o centro, quem está servindo as mesas, e quem está voltando para casas onde não há como fazer distanciamento social, lugares onde não há como fazer isso, né, são pessoas pretas e pobres e periféricas, né? Então você vê aí realmente parece, né, que a pandemia escancarou aí para todo mundo a questão da necropolítica, que na verdade já é um funcionamento do Estado de muito tempo, né? Há muito tempo. E aí a fala da Raíssa sobre as milícias aí é pontual, porque há muito tempo esse Estado mata a população preta de várias formas. Então, a necropolítica é muito importante a gente realmente discutir sobre esse conceito, né, ser introduzido aí nos nossos currículos. É muito legal ter trazido isso aqui. E a questão da meritocracia, gente, nossa senhora, esse negócio aí realmente é muito triste, tipo assim, ver que isso ainda está presente na nossa sociedade. Acho que esses dias até o Fantástico passou um vídeo, né, falando sobre isso. É um negócio que realmente não faz sentido. As pessoas no Brasil, as pessoas negras partem de lugares, né, diferentes, né? O acesso à universidade é inviabilizado. A discussão de cotas, eu gosto muito de um vídeo, tem um canal no YouTube que chama Canal Preto. E lá tem uma mulher, num vídeo falando sobre as cotas, uma mulher que participou da discussão sobre a política de cotas. E ela fala, quando eu recebi a proposta e me falaram que era 20%, eu achei pouco. Tinha que ser 50%, tinha que ser 80%, tinha que ser 100%. Né? A gente não está falando de alguns, a gente está falando de mais de 50% da população que não está dentro da universidade. Porque mesmo com a implementação da política de cotas, a gente teve vários fraudadores de cotas. Só agora, com as bancas de heteroidentificação, que a gente está tendo de fato acesso de pessoas negras na universidade. Então, assim, não é raso esse debate, a gente precisa aprofundar ainda mais, daria para discutir muito mais coisas, mas é isso, assim, a política de cotas está longe, assim, tem cumprido, né, o seu papel muito importante, porque muitas pessoas negras entraram na universidade, mas o ideal é esse que essa moça falou no vídeo, assim, tinha que ser 100%. Porque se você entra na universidade, se você vai na UFO, quem está aí mais próximo, qualquer universidade pública, aliás, se você entra, você vê nitidamente quem está lá dentro. Basta olhar quem está dentro da sala e quem está limpando a sala. Você vê a diferença gritante. É isso. Faz um desabafo, na verdade. Comentar sobre isso também, que eu vejo muita gente falando, eu sou a favor em caso de cota social, né, por renda, sou contra no caso da cota racial. Então, a gente pensar, né, as pessoas não são contra cotas, são contra cotas sociais, em geral. Então, por que eu consigo entender, né, as vulnerabilidades que a pessoa, em condição socioeconômica ruim, né, vive e não consigo entender o impacto do racismo estrutural. E geralmente são atelados, né? As cotas, em geral, colocam as duas coisas juntas, né? Tem a social junto com a racial. Então, é dispensar, né? Porque eu não sou contra todas elas, sou contra, nesse caso, no discurso. Então, acho que a gente refletir sobre isso. E só acrescentando, parece que parte do pressuposto que o negro rico não sofre racismo, né? Que o racismo só incide sobre as pessoas pobres. Isso não é verdade, né? Gente, vou passar... Até recomendar, desculpa Fred, assim, só para recomendar a leitura de Tornar-se Negro, né? Que é um estudo dentro da psicanálise, interessa os psicólogos, que ela vai apontar justamente isso. A ascensão socioeconômica não livra o negro de sofrer racismo. Né? O fato do Pelé ser o Pelé não fez ele ser livre de sofrer racismo. Neymar também não fez ele ser livre de sofrer racismo.
A questão do racismo é outro ponto. E aí tornar-se negro é assim, fundamental que as pessoas leiam. Está bem explícito, bem detalhada essa discussão lá. Pessoal, estou passando a palavra para a Bebel. Acho que a gente vai encerrar as perguntas. A gente passou um pouquinho do prazo, mas é importante, acho que a gente passar a palavra para a Bebel, para ela falar, já que ela tinha escrito a inscrição da fala já bem antes, né? Bebel? Obrigada. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizá-los pela essa iniciativa desse debate. Eu acredito que isso já é um certo tipo de andar de formiguinha, né? E eu queria um pouco resgatar a psicologia e o racismo, né? Uma das primeiras falas da Raíssa, quando ela falou dessa alta criminalização, né, e dessa população carcerária que tem uma alta porcentagem negra. E acho que veio muito de encontro com uma frustração que eu tive recentemente, até inclusive fazendo um trabalho do Fred. Ele nos pediu para fazer um trabalho sobre algum transtorno DSM, né, e a gente escolheu o transtorno antissocial. E aí, eu lendo lá, né, fala que tem uma grande ligação com pessoas com baixa, socioeconômico baixo, né? E aí, eu até estranhei, né, porque a primeira vez que eu tive contato com o transtorno antissocial, a professora falou que um dos altos índices era dentro da política. Em momento algum ali, parece relacionar o transtorno com as pessoas da política, mas eu fui atrás, busquei alguns artigos, né, e eu vi um artigo que relaciona a psicopatia a essa não criminalidade. E aí lá fala que as pesquisas para construir os testes de diagnóstico de antissocial, eles são feitos em cima da população carcerária. Então, ou seja, condiciona a esse público com baixa renda, a negros, né? E o quanto isso vem... Se a gente não pesquisar a fundo, né, a gente leva o que o DSM traz ali como ordenante, né, para a gente seguir. E em vários momentos, não só esse, no curso todo, eu fico esse discurso, né, que a psicologia é neutra, que a ciência é neutra, e eu fico me pensando, eu acredito que a psicologia ela tem um grande dever, né, nessa luta contra o preconceito, mas eu vendo tudo isso, me deparando a cada semestre que eu passo ali dentro, algumas falas, algumas coisas que eu estudo, eu fico me questionando mesmo. Será que está mesmo a favor, né, lutando por essa luta contra o preconceito? Ou será que não estamos favorecendo esse preconceito continuar dentro da psicologia? Acho que era mais isso que eu queria dizer e agradecer mesmo por esse lugar de fala e por esse movimento aqui que eu acho que faz muito sentido dentro da psicologia também. Obrigada. Só fazendo um pequeno comentário, né? Nem todos os comportamentos antissociais são iguais, né? Parece que a psicologia tende a abstrair as coisas, né? O garoto que assalta outra pessoa para pegar um tênis, ele tem um comportamento antissocial para acessar um bem que ele não tem acesso de outra maneira, por causa de uma exclusão. O político que tem um comportamento antissocial para se apropriar de verbas públicas, ele está tendo um comportamento antissocial para manter privilégios, né? Então, o fato de algumas pessoas terem um comportamento antissocial em diferentes contextos tem diferentes significados. O comportamento antissocial não é uma coisa abstrata que cai na cabeça do sujeito, né? É algo construído a partir de práticas sociais. Ele surge em cada contexto a partir dessas práticas sociais que o determina, né? Mas eu não quero me estender, queria passar a fala para os convidados, né? Esse é um tema que me interessa muito, mas aí eu vou tentar ser breve, bem breve, porque assim, eu acho que a Bebel já traz bem assim, exemplificado a questão, e aí eu acho que vai de encontro com o que eu falei no começo sobre a reformulação dos currículos. Pensando nessa questão da criminalidade, o primeiro trabalho que a gente tem que pensou a subjetividade de pessoas negras no Brasil foi os trabalhos do Nina Rodrigues, cujo objetivo era criminalizar, né, as pessoas negras, dar manutenção ali
ao estado de coisas daquela época e que atravessa, influencia o pensamento psicológico até hoje. A gente tem uma resolução, a 018 de 2002, né, que fala sobre o combate ao racismo, né, que fala sobre, é uma resolução da ética da psicologia, né? A gente tem um dever, né, de lutar contra o racismo. Eu acho que a gente precisa começar, e aí o Fred como professor de psicologia, vocês como, né, estudantes de psicologia, cobrar também que a gente desvie o foco, né, desses referenciais teóricos, comece a abandonar esses teóricos que contribuem, né, para a discriminação racial e comece realmente a inserir os artigos que se preocupem em discutir a questão racial, como que ela atravessa esses conceitos que já estão estabelecidos, os artigos que criticam, né, esses trabalhos têm aos montes. Né? Não é mais o caso de que não há esses textos. Tem muitos, tem muito referencial teórico, tem muita gente importante, né, contribuindo, pensando numa psicologia descolonizada, antirracista, brasileira. Acho que a gente só precisa começar, então, a ler essas pessoas. Aí a gente já tem, inclusive, trabalhos que fazem esses resgates. Basta realmente ter aquilo que eu já falei algumas vezes hoje, que é a tomada de posição. Né? A gente tem que começar a tomar uma atitude. Os professores, os coordenadores de curso, a psicologia como um todo, os alunos também, né? Fazer parte dessa mudança. Eu acho que nessa relação, né, entre psicologia, criminalização, política, a gente tem que entender a psicologia e qualquer outra área como uma potencial fonte de manutenção da ordem, né? Isso me lembra muito Barbacena, por exemplo, nesse debate sobre saúde mental, etc., né? Porque Barbacena não era um lugar para onde iam apenas pessoas que realmente necessitavam não que ali houvesse cuidado, né? Mas que realmente precisavam de cuidados nesse âmbito. Mas era vocês devem saber, né, do que acontecia lá. Então, assim, eram, na verdade, praticamente presos políticos que iam para Barbacena. E tudo sob a legitimação de estarem sendo tratados ali. Então, acho que a questão seria, talvez, colocar cada coisa no seu lugar, né? E entra no que o Gabriel falou também, ninguém nasce racista. E realmente não, a gente não nasce racista. Isso é construído socialmente, ideologicamente. O que é biológico, o que é patológico, né? O que é da psicologia, o que é socioeconômico, que eram debates que a gente tinha muito, né, Fred, lá no Morumbi, sobre o quanto que essas condições socioeconômicas influenciavam, né, no tratamento das pessoas lá, o quanto que isso dificultava várias coisas, né, tipo, às vezes a gente queria falar para a pessoa fazer isso e aquilo, que isso ia melhorar a condição dela, mas ela não podia fazer isso e aquilo porque ela não tinha dinheiro. Então, isso com certeza tem a ver. A questão dos presídios é algo que a gente tem que debater muito ainda. Quem fala muito sobre isso é o Drauzio Varela. Tem livros muito interessantes sobre o Carandiru, sobre a questão das mulheres nos presídios também. E recomendo um documentário para vocês chamado A 13ª Emenda, que fala sobre como a escravidão nos Estados Unidos foi praticamente substituída por uma política de encarceramento. Então, esse documentário é uma tempestade de ideias, assim. Quem quiser assistir, recomendo bastante. Tem no YouTube, tá em inglês, mas dá para pôr legenda em português, tá gratuito lá. E para quem quiser ver no Netflix, tem no Netflix também. Recomendo muito para pensar a questão carcerária. Se for falar disso também, dá pra gente falar a noite toda aqui. Mas, resumindo, assistam. Beleza, pessoal. Eu gostaria de ler o comentário do Isaquias, né? O Isaquias falou: gostaria de agradecer ao Landerson e à Raíssa, deixando minha admiração e gratidão pelos apontamentos e esclarecimentos feitos. É importante percebermos que a população negra, historicamente excluída, não tem aceitado a opressão e essas políticas públicas ditatoriais e retrógradas. Há movimentos sociais cada vez mais fortes e organizados que têm lutado fortemente contra o racismo. Sabemos que a violência contra vidas negras sempre existiu, porém a sociedade não aceita mais essa realidade. Obrigado pelo comentário, Isaquias. Gente, a gente chegando ao fim, eu queria agradecer, gente, a Marcela, nossa monitora, que colaborou ativamente também com a realização do evento hoje, né? Muito obrigado, Marcela. Queria agradecer a participação de todos os alunos, né? No momento mais cheio da sala, a gente contou com 41 pessoas aqui, né? Então, acho que reunir 41 pessoas numa sexta-feira aqui, eu agradeço a mobilização dos alunos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas perguntas, e agradeço também a Raíssa e o Landerson pelas belas contribuições, né,
pela discussão levantada aqui. Com certeza, a gente vai sair hoje com uma aprendizagem muito importante e mobilizados para a luta, né? Muito obrigado. Se vocês quiserem falar alguma fala final... Só agradecer mesmo pelo espaço, os agradecimentos também que fiz no início, de lembrar aos alunos de psicologia que a comissão, vários regionais, né, do Conselho de Psicologia tem comissões étnico-raciais, os lugares que não tem, né, a pessoa de Mato Grosso, se não tiver aí na sua região, procure para fazer, né? Porque em Uberlândia a gente criou, né? Foi uma criação nossa e as pessoas então de Uberlândia, a comissão está existindo e resistindo. Procure, pode me procurar ou a Luísa para poder fazer parte, para poder participar dos dias das reuniões. E é isso, gente. Também, se precisar de me procurar para conversar sobre outras coisas, estamos aí sempre junto e próximo para a gente fazer as mudanças que a gente quer. Obrigadão, boa noite para todo mundo. Obrigado, Raíssa, pela conversa e até mais. Gente, para encerrar, falar que eu queria ter falado outra pergunta, né, rapidamente aqui, sobre o que a gente pode fazer em relação a isso, né, na psicologia e em outros campos também. Acho que cada um aqui é um potencial transformador dessa realidade, né? Nem tudo está perdido, assim, não vamos pensar dessa forma também, gente. Sempre há contestações e resistências, né? O CRP, por exemplo, foi um grande ator, assim, na luta pelo Fica Vivo, né? Que é onde eu fazia estágio, que queriam cortar verba e tudo mais. O CRP estava lá com a gente engajado. Então, assim, né, nem tudo está perdido, vamos pensar assim. E todo mundo aqui pode ser agente dessa mudança também. Acho que o principal é isso, tomar responsabilidade para si, né? Creio que todos vocês estão fazendo isso e se interessando por esse debate. Quero agradecer muito os comentários, né, o pessoal que perguntou, o Fred pelo convite, o Landerson por estar aqui aprendendo com ele também, assim como eu aprendi mais cedo, né, que ele estava numa aula minha no Instituto de Ciências Sociais da UFO. E é isso, façam desse debate na faculdade de vocês também, busquem promover ele aí dentro, né, em outros espaços que vocês frequentam. E só tenho a agradecer pelo espaço e quem quiser conversar mais sobre algum tema também, pode me procurar. Muito obrigada à organização e a todo mundo que participou. E uma frase que eu queria falar também, esqueci, a da Angela Davis, que não basta não ser racista, né? Precisa ser antirracista. Então, tomar essa responsabilidade significa isso também. Espero que todo mundo esteja, né, se sentindo dessa forma em relação a esse tema, não só depois de agora, né, mas no restante do tempo também. A Bebel perguntou para vocês se vocês podem passar algum contato. Se quem quiser entrar em contato. Pode me procurar no Instagram, Landerson Lemos. É fácil de achar, né, meu nome não é muito comum. Então, Landerson Lemos é meu Instagram. Pode me chamar lá no Facebook também, é a mesma coisa. Raíssa, você quer deixar algum recado? A Raíssa deixou aqui. Eu deixei o WhatsApp aí e o Instagram, quem quiser. E-mail também formal, né, gente? Então, se alguém quiser, pode pedir e-mail também. Gente, eu sou velho demais, eu ainda não tenho Instagram, vocês acreditam? Tá certo, gente. O certificado vai ser enviado para vocês, gente. Novamente agradecer a presença de todos, né? Agradecer novamente a presença da Raíssa e do Landerson. E desejar para vocês uma boa noite de sexta e um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Abraço. Beijo. Obrigada, gente. Lembrando que vai estar disponível no YouTube depois. Tchau, tchau. Tchau, Fred. Tchau, tchau. Um abração.